Alô, galera, começando mais um de Letra, edição de número 193. Carlos Bório, João Matheus Joaquim. Daqui a pouco o Ricardo Brejinski se apresenta. O Matheus hoje não vem, mas vai fazer as suas apostas na loteria. E eu não posso deixar de começar, Bório, com a seleção brasileira. Ontem, convenhamos, nós tivemos uma rodada dupla, né? O Coritiba jogando às 6, o Brasil jogando às 8, e realmente foi uma noite pobre de futebol, né? Nossa, põe pobre nisso, né? Meu Deus do céu. É aquela coisa, né? Todo mundo criou uma grande expectativa com a chegada do Ancelotti, né? Achando que, veio o melhor técnico do mundo, o cara multicampeão com o Real Madrid, conquistou várias Champions, vai dar outra cara para o Brasil. Ele mesmo disse, né, no último treino, que ia montar uma seleção com a cara do Brasil, né? E se foi essa cara, nós estamos bem arramados, né? Porque, nossa, o Brasil não mostrou nada. Time completamente disperso, não tinha alguém que pensasse o jogo, faltou gente para armar as jogadas, não tinha um meia criativo, o ataque totalmente inoperante. A única coisa que eu gostei realmente foi o desempenho daquele zagueiro Alexandro, bom, né? Que foi muito bom. Eu nem lembrava desse cara jogando no Brasil, né? Não, e olha, eu não conhecia. Surpreendeu. Além de ter colocado a bandeirinha de escanteio lá, que ninguém conseguia, né? Mas de resto, nossa, Richarlison, coitado, cara, pelo amor de Deus. Não teve uma bola que ele pudesse falar assim, não conseguia nem dominar a bola quando chegava nele, né? Gerson, Bruno Guimarães quase nem tocou na bola. Muito mal o Brasil, muito mal. E aí, levou João? Sorte ainda de escapar de uma derrota do Equador ainda, né? É porque o Equador também, convenhamos, também, né? Ele achou que estava enfrentando uma fera, né? Quando viu que era um gatinho, já era tarde para querer matar o jogo, né? E aí, João? Não, só trouxe aqui que o Alexandro ele é revelado pelo Sub-17 do Flamengo, aí ele foi pro Sub-20 do Resende, no Rio de Janeiro, e do Sub-20 já foi pro Praiense, em Portugal. Daí Praiense, Amora e Chaves em Portugal, e agora no Lille da França. Então ele não é gigante destaque no futebol brasileiro. Mas gostou da seleção, João? Olha, eu acho que, em resumo, quem perdeu o jogo do Coxa e assistiu o jogo da seleção, ele viu o jogo do Coxa. Porque pouco difere. Na minha concepção, o Ancelotti ele chegou assim, ele falou, mano, eu não sei o que eu faço. Meu primeiro jogo com a seleção, jogando na altitude, fora de casa. Ele pegou o telefone, ligou pro Mozart e falou assim, Mozart, o que acontece? Ele falou, calma aí que eu tenho um plano. E pronto. Né? Eu acho que realmente, concordando com todos os comentaristas lá que falaram, o Ancelotti vai ter um trabalho grande para arrumar essa seleção. E é um trabalho que não vai acontecer agora. Ele vai chegar para garantir essa classificação para a Copa do Mundo, e aí depois ele vai começar a pensar em filosofia de jogo, em Copa mesmo, em preparação, em ideia de equipe, em como jogar. Por enquanto ele vai estar trazendo os caras que vão chegar para resolver. Contra o Paraguai em casa, muito provavelmente o jogo vai ser melhor. Apesar de que o Paraguai também não é bicho morto, não, porque já ganhou o último jogo, né? Ganhou ontem também. Ganhou do Uruguai ontem. 2-0 do Uruguai. Então vai ser um jogo bem mais complicado, apesar de estar jogando em casa. Com o gol do Galarça, né? Galarça que passou. É ex-Vasco, né? Ex-Vasco e ex-Curitiba. Escuta, e vocês acham que nesse pouco tempo que tem para a Copa do Mundo, a gente fala, né? Pouco tempo, né? 1 ano para a Copa do Mundo, você acha que o Ancelotti vai conseguir colocar a seleção de acordo com o seu sistema de jogo em tão pouco tempo? Eu acho que ele vai na base do vamos lá que o João falou, né? Ele vai falar o seguinte, os caras que tem aí, cara, onde é que você joga melhor, Rafinha? Onde é que você joga melhor, Vini? Onde é que você joga melhor, Estevão? E vai por aí. Mas o drama é esse que você falou, né, Bório? O Brasil não tem um pensador no time, né? Não.
O Brasil não tem nenhum. Assim, o Brasil não tem nenhum camisa 10. E aí, cara, vários estilos. Pode ter vários estilos de camisa 10. E nenhum deles o Brasil tem, né? Porque você pode ter um 10 tipo o Bellingham, que não é um pensador, mas é um cara. É um meia que chega, que chuta, que pode dar um último passe e tal. Você pode ter um 10 como o Ganso. E assim, eu falo do Ganso, mas não dá para convocar o Ganso. Né? Até porque ele já está na decadência física, mas é o 10 que acha o cara, né, no toque, sabe? Então, assim, cara, sei lá se a seleção vai conseguir jogar desse jeito. O Tite tinha inventado o Neymar. Né? Agora, eu não sei se o Ancelotti não vai inventar o Rafinha de 10. Né? Será? Mas daí você perde um cara que está destruindo, jogando de atacante, né? Está na melhor fase dele, jogando na frente. Você vai recuar ele para jogar de 10? Então, cara, esse é o drama que eu vejo. O maior drama que eu vejo porque não tem mesmo. Se você comparar com a seleção de 82, né, que você tinha Sócrates, Zico, Falcão, pô, olha o meio de campo que você tinha na seleção de 82. Que tinha o Falcão, que era um 5, mas que jogava como um 10, né? O Sócrates, que era 8, que jogava como 10. O Zico, que era 10, jogava como 20. Será que dá tempo de desaposentar o Ronaldinho Gaúcho, cara? Eu acho que ainda gordo, cachaceiro, baladeiro, eu acho que ainda consegue arrumar esse meio de campo da seleção. Porque se você for pensar, né? Mas você tinha o Rivaldo, né? Você tinha o Ronaldo, você tinha o Ronaldinho, perdão, você tinha o Rivaldo, você tinha o Kaká, né? Você tinha esses jogadores, né? Depois você teve o próprio Neto, mesmo, né? Passando um pouco, mas o Neto, o Raí, né? Jogadores que tinham esse perfil. O Brasil foi campeão sem um 10 em 94, é verdade. Só que o Brasil tinha 2 gênios na frente. Né? E tinha laterais que construíam, né? Você tinha Branco ou Leonardo, e tinha Jorginho, que eram laterais construtores. Hoje o Brasil não tem um lateral que constrói. Né? Então é difícil, é duro. Então, assim, ele vai ter que fazer. Assim, é engraçado, porque a gente sempre lembra do Ancelotti treinando aquele Bayern Munique que tinha Thomas Müller, tinha Ribéry, tinha Robben, que tinha Klose num tempo, depois tinha Mário Gomes, depois, sabe, tinha Schweinsteiger, sabe? Então você tinha muita gente para criar, né? No Real Madrid, no Milan e tal, cara, não é mole. Realmente não vai ser mole para ele. É assim, cara, mas se tem alguém que pode fazer isso, é ele. Não ia ser o Dorival Júnior a fazer isso, né? Isso ficou muito claro. E eu acho que até pela parte de respeito, né? Dos jogadores mesmo chegarem e olharem que tem um técnico europeu, que tem um técnico com outro perfil, deles chegarem, olhar no banco da seleção um cara que nem o Dorival, beleza, ele já impõe o respeito, mas não é o mesmo respeito que uma Liga Europeia impõe. Então, chegar o Ancelotti, o cara vai olhar para o banco diferente, ele vai olhar para o banco e vai falar, pô, eu acho que com esse cara eu vou respeitar, esse cara eu vou fazer o que ele tá mandando, ele sabe o que tá falando. E ele pode falar a mesma coisa que o Dorival, mas daí é a imagem de um técnico europeu, de um técnico campeão da Champions. Exatamente, um cara que tem uma outra pegada. O Ricardo estava ontem fora, offline, então o Ricardo não está por dentro do... Não viu os jogos, né, Ricardo? Muito pouco. Não estou dizendo que não vi nada, mas vi alguma coisa. Mas assim, pô, pelo amor de Deus. Não perdeu nada, viu? Aniversário da primeira dama, o cara não pode faltar, ficar vendo. O pouco que eu vi me fez ficar feliz de não ter que ver mais nada. Muito pelo contrário, ganhou. Mas já tiramos o Ricardo do assunto seleção, como o jogo do Curitiba foi mais cedo, talvez tenha sido mais chance dele ter visto um pedaço. Mas, João, você que fez o jogo, você queria dar a seguinte manchete. Qual era a manchete que você queria ter dado para a matéria do jogo? Jogo de compadres. Cara, aliás, foi até o que eu usei de gancho lá para colocar no Twitter, né? Eu acabei que eu aproveitei. Porque foi, cara. Curitiba e Botafogo entraram para não ganhar. Né? Não foi nem aquele esquema de eu tô com medo de perder. Cara, eles entraram pensando que no final do jogo deles tinha jogo da seleção. Eles falaram, não, vamos fazer isso aqui porque a gente tem que fazer
e daí vamos assistir todo mundo junto no vestiário o jogo da seleção. E não me surpreende se não foi isso que aconteceu, porque a coletiva demorou o primeiro tempo inteiro do jogo da seleção para sair, né, para acontecer. Então não me surpreende que, acabado o jogo do Coritiba e Botafogo, eles foram pro vestiário e ficaram assistindo o primeiro tempo. Falaram, não, agora vamos resolver o que a gente tem que fazer para poder assistir o segundo tempo. Mas foi um jogo pobre, foi um jogo feio, foi um jogo que não teve uma ou duas chances claras de gol. O Botafogo nem levou perigo ao gol do Morisco, né? Se levou foi muito pouco, e o Morisco... Um chute e, tipo, o Morisco ele já consegue tranquilizar tudo ali. Quem teve que trabalhar mais foi o goleiro Vitor do Botafogo. Esse teve mais trabalho, se jogou no chão, machucou o ombro, né? Aqueles negócios para amornar o jogo que já estava morno, né? Então também nem precisava. Achei um baita de um exagero do juiz, 2 minutos de acréscimo no primeiro tempo. Porque ele tinha que colocar 2 minutos de decréscimo porque a equipe não estava jogando. Tinha que acabar o jogo com 43. Falei, mano, deu. Aqui já não tem mais futebol. Agora, vou falar um negócio, né? Como é que o Atlético tomou 4 desse time do Botafogo, né? Impressionante, né, cara? É impressionante. Em casa. Né? Não, daí até o jogador se irrita e tal, e eu acho correto, porque eu não acho que foi isso, mas isso deixa aquela sensação de, pô, os caras queriam derrubar o treinador, né? E assim, aquele jogo, o Atlético estava muito apático, porque ele teve o Abraão expulso logo nos primeiros minutos, chegou a fazer 1-0, e aí, quando tinha o jogo na mão, simplesmente o Botafogo, que até então não tinha vencido ninguém, tomou conta do jogo. Aí, quando o Atlético tomou o empate num lance muito estranho do Luiz Fernando lá na área, né, para fazer um pênalti e tal, ali parece que o Atlético fala, nós não vamos ganhar hoje mesmo. E aí, parece que aceitou que ia perder. E o Botafogo, por sua vez, por ser limitado, é que fez 4 gols, porque se fosse um time um pouco mais ajustado, ali podia ter saído uma goleada histórica. Não era o Alan Al, o técnico do Botafogo, né? Não, o Márcio Zanardi. Não era. Inclusive, depois do jogo, o Márcio ele fala, né, que tipo assim, cara, eu não sei como que a gente conseguiu ganhar. Ele tava surpreso, ele tava comemorando o resultado em cima do Atlético, porque ele achou que ia vir aqui e levar uma sacola de volta para Ribeirão Preto. Não, e olha, e assim, depois você falou do jogo de compadre, eu até lembrei que acho que foi o GE, né, Ricardo, que deu uma matéria, né, lembrando que o Alan e o Moza são praticamente da mesma geração, né? Sim, eles jogaram juntos no Coxa em 99. O Mozart acho que é um pouco mais velho que o Alan já, em 99 o Mozart já era um jogador, já estava, né, inclusive indo para a seleção, e o Alan estava subindo para o profissional do Coritiba. Mas assim, realmente foi um jogo que parecia que o pessoal estava contando os minutos para acabar. O final do jogo, né, aqueles 5 minutos de acréscimos parecia que demoraram um mês para passar, né? Tão sofrido que foi aquele final de jogo. E o Coritiba, em momento algum, deu essa sensação, né, Bora, de que, não, nós vamos partir para cima, porque isso que dava para perceber, né? Se jogar um pouquinho, ganha o jogo, né? Não, e você vê que o Coritiba perdeu uma grande oportunidade de emplacar uma 4ª vitória seguida, que ia colocar ele lá em cima. Bom, se bem que ele continua como vice-líder, mas sim, até o fim da rodada pode até sair do G4, mas que desperdício, cara. Nessa Série B, você não pode vacilar desse jeito. Um time que nem o Botafogo, que não mostrou ser um time inofensivo, frágil, você tem que ir lá para cima deles e matar o jogo. Conquistar os 3 pontos, botar na conta e acabou-se. Vamos para a próxima. Agora, você desperdiçar uma chance dessa, você acha que vai ter outra? Tem isso, né? Você... numa Série B tão equilibrada, né, Ricardo? Você ir para 22 pontos com o que? 11 jogos? Essa é a 11ª rodada? Isso. Pô, é pontuação de acesso, né? Mas os 20 pontos já são, né? Porque se ele seguir esse aproveitamento, ele vai terminar com 68 pontos, mais ou menos. Sobra, né? O número mágico é 64, e tem ainda 4 pontos de gordura ali. Eu vejo o empate ruim por ser contra um time que estava na zona de rebaixamento. Mas 13 pontos nos últimos 15, é difícil você manter essa sequência aí. O Coritiba, a gente tem que lembrar que é um time que tem muita dificuldade historicamente de jogar fora de casa, e dos últimos 6 pontos fora de casa ganhou 4. Então, eu acho que olhando o copo meio cheio, não dá para lamentar tanto o empate.
principalmente porque o Curitiba não jogou bem. Se tivesse jogado bem, tivesse massacrado o Botafogo e não tivesse conseguido fazer o gol, aí a gente podia estar aqui criticando mais. Mas eu não vejo como todo ruim pela sequência. Agora, se o Curitiba viesse de uma derrota e um empate, tivesse empatado com o Avaí ou tomado a virada, como quase aconteceu, e aí empata com o Botafogo, aí a gente já muda o parâmetro. Mas com as vitórias que veio ali, o Curitiba acho que está numa situação não tranquila, porque com o complemento todo da rodada ainda pode ser que o quinto colocado alcance. O Remo é o quinto com 17, pode ser que o Curitiba termine cabeça da pontuação do quinto colocado. Mas está no bolo. Então, assim, dá para tirar algo positivo ainda, pelo menos em termos de competição, não do jogo. Mas, assim, a pontuação não é de todo ruim. Curitiba que agora falta jogar só no dia 15, né? Só daqui a 10 dias, né? Enfrentando o Atlético Goianiense. Só um detalhe de bastidor antes de passar de 5 minutos de acréscimo. No tempo real eu coloquei lá, né, aos 45, mais 5 minutos, vamos até os 50. E aí, logo na sequência, eu já escrevi, deixei pronto para enviar que o jogo tinha acabado. Porque, né, foram 5 minutos que não aconteceu nada. E eu sabia que já não ia acontecer nada, então eu já deixei pronto só para dar o enter e enviar. Ai, olha aí, ó. Isso aí é apagar a estrelinha do chefe. Vai que ele aperta o enter antes, que nem uma vez que aconteceu, né, Cristiano? Opa! E era contra o Botafogo também, só que era o Paraná. Só que era o Paraná. Mas daí a sorte que se fosse nesse momento eu não estaria fazendo o jogo, né? Então não teria aquela irrupção de raiva. Mas, gente, antes de falar do Atlético em campo, né? Porque a gente está aqui numa sequência de empates, né? Atlético e Operário empataram, o Curitiba empatou, a seleção empatou. Mas, cara, eu acho que é muito simbólico, Ricardo, o que acontece com a relação entre a Liga e o Atlético, né? Esse semi-rompimento que está acontecendo, um rompimento tão mal ajambrado que o estádio continua com o Liga Arena iluminado, né? Porque provavelmente eles fizeram tudo numa linha só, sabe? Só tem um fio, e aí, se ligar toda a luz do estádio, liga o Liga Arena junto. É isso que eu ia falar. Talvez o cara que seja o responsável por bater a tecla de acender a luz antes de ir embora do estádio não está sabendo que não é para acender essa tecla. Porque a partir do momento que você está chamando o estádio com o nome antigo e rompe com o patrocinador, por que você está divulgando tão forte o patrocinador? Indiretamente, é onde fica o mais alto, é quem está mais distante e vê o estádio. E não é todo mundo que sabe que acabou esse acordo, embora muita gente também não chamasse fora do futebol de Liga Arena. Era Arena da Baixada. Não, claro. Então, nesse ponto, não muda muito. O Atlético soube esperar o término do contrato, porque a gente tem que lembrar aqui que o acerto com a Liga foi feito no final de junho de 2023. Então, o primeiro ano tinha o contrato vigente de junho de 23 a maio de 24 e depois de junho de 24 a maio de 25. Se você olhar nas redes sociais, até o dia 31 de maio era Liga Arena. Virou o mês. Perry? Katy Perry, Green Day. É o Green Day, né? Que também acho que vai estar na. Virou o mês, parece que nunca se chamou Liga. Tirou a arte, é exatamente a mesma, só tira a referência quando é o Se Liga no próximo jogo, alguma coisa assim. Tirou o Se Liga e ficou o próximo jogo. Então, assim, o que aconteceu exatamente? Porque a Liga se manifestou dizendo que estava negociando. Se você está negociando com um patrocinador, você não vai arrancar tudo que se refere a ele, porque você, de certa forma, no negócio quer agradar, quer manter. 2, 3 dias a mais não vai mudar o negócio. Ou a Liga fez uma contraproposta muito ruim que o Atlético não quis nem negociar, mas a Liga achou, será que vai ter alguma chance? Ou o Atlético, naquele atleticanismo e muitos fatores que a gente vê no futebol, também falar, vamos procurar um outro patrocinador. O que me chama a atenção é que o Atlético tinha a terceiro maior name rights do Brasil, que eram 200 milhões em 15 anos. Fica atrás só da Neoquímica Arena e do Allianz Parque, que pagam 300 milhões a Corinthians e Palmeiras por 15 anos. Acho que o Corinthians era até 20 anos. Mas um time que está na segunda divisão, que teve a sua marca desvalorizada esse ano, não vejo que seja o melhor momento para você querer negociar um valor maior. Então, assim, o ideal seria, se caso a Liga quisesse renovar por mais um ano, ficar, e o Atlético voltando à primeira divisão, de repente tentar um contrato melhor. Porque quem que vai querer pagar mais de 200 milhões aí nos próximos 15 anos para um time que está na segunda divisão
já não tem tantos holofotes nacionais e principalmente não lota tanto o estádio como vinha acontecendo nos últimos anos por conta de Libertadores, principalmente. E detalhe curioso aqui também é que o Instagram do Liga Arena e o site Liga Arena ainda estão no ar. Então, ainda tem isso também. E com postagens recentes. Eu acho que a coisa tá tão mal ajambrada, eu acho que isso mostra como é que tá o Atlético, né, boy? Com certeza, né? O Atlético tá uma bagunça que não tem tamanho, né? E já não é de hoje, né? A gente tá vendo aí desde a queda para a segunda divisão aí que o Atlético vem tropeçando, bronca da torcida com a diretoria, com o presidente Petralha, não reforçou o time. Tá vendo aí que essa papagaiada aí da Liga Arena aí, né? E outra, né? Essa semana também saiu a rescisão do Thiago Heleno, né? A entrevista dele diz muito o que o Atlético ganhou. Pesada, né? A entrevista dele, cara. O cara, cara que foi, tipo, ganhou o apelido de general porque era um ídolo no Atlético, né? E saiu pela porta dos fundos, né, cara? Se ele joga esse ano normalmente, ele seria o jogador que mais jogou pelo Atlético na história. Porque ele estava menos de 40 e poucos jogos. Só a Série B são 38 rodadas. Então, se ele jogasse regularmente o que ele vinha jogando nos últimos anos, ele facilmente seria o jogador que mais atua pelo Atlético. Isso não é pouca coisa. Ainda mais nos tempos de hoje, que os caras ficam no máximo 2 anos. Não é que nem o caso do Pablo, né? Que era mais um. Mas, o Thiago Heleno, cara, tinha uma história dentro do clube, né? Era um cara que tinha respeito da torcida, tudo. E saiu como se fosse escorraçado, né? Ficou, nós vamos te botar de castigo aqui 6 meses treinando em separado aí só para você não engordar. E depois vamos fazer rescisão de contrato e pega teu rumo aí. E assim, é um fim de trajetória muito... acho que nada certo com o cara do tamanho do Thiago Heleno. E, Cristiano... Oi. Só para falar em cima disso, né, que você vê que até o Thiago Heleno citou dos 4 jogadores que o Petralha pegou como os culpados, que eram ele, né, o Thiago Heleno, o Pablo, o Fernandinho e o Nicão. Fernandinho, talvez, em termos de conquistas mundiais no futebol, talvez seja a maior revelação da história do Atlético, porque é o cara que ficou mais conhecido mundialmente, jogou 2 Copas do Mundo, voltou como ídolo para o clube e jogou bem. Não dá para dizer que não. Tanto é que quando o Fernandinho se machuca, o Atlético simplesmente perde o rumo e não ganha. O Atlético não ganhou nenhum jogo ano passado sem o Fernandinho no Brasileirão. Aí o Pablo, também, que é outro revelado em casa, está entre os 10 maiores artilheiros da história do clube, aceitou reduzir o salário para voltar do São Paulo para o Atlético. E o Nicão, que talvez seja o menos impactante nesse termo, mas o Nicão, para muita gente, está na seleção dos maiores da história do Atlético, fez o gol do título da Sul-Americana em 2021, acabou com o jogo contra o Flamengo na Copa do Brasil na semifinal em 2021. São 4 caras que fizeram no Atlético muita coisa, que, por exemplo, né, até pelo óbvio, o Canóbio e o Coelho não fizeram, mas o Canóbio e o Coelho saíram vendidos. Os outros 4, simplesmente tchau, vocês não servem para nada. Mostra muito também o que virou o Atlético nesse período, que os caras, quando são importantes e podiam ajudar, porque imagina você ter hoje no elenco, pelo que está fazendo os camisas novas, tanto o Allan Kardec quanto o Renan Peixoto, você ter um Pablo para jogar a segunda divisão, e você tivesse o Thiago Heleno na defesa e o Fernandinho no meio campo, o Atlético estaria no nível que era para ganhar com sobras a Série B. Esse é um ponto muito relevante, né? Porque o Atlético está aí, ó. O Atlético já passamos aí metade dessa mini janela, o Atlético não anunciou ninguém, vai para o jogo, parece que já sem o Patrick, né, Bório, para o jogo contra o Atlético Goianiense. E assim, tem a obrigação de ganhar, porque daqui a pouco o pessoal começa a abrir caminho na frente, né? Sim, a distância para o G4 começa a ficar mais longa, né? Você começa a ficar tropeçando aí, empata em casa, perde fora, não começa a vir vitória nenhuma, daqui a pouco a distância está enorme e você não pega mais. Hoje está 5 pontos, já são 2 rodadas de distância. Não acho que é o caso, mas já está a 6 da zona de rebaixamento. Então, se tropeça para o Atlético Goianiense no final de semana, em termos de número, a distância vai ser menor para a zona de rebaixamento do que para o G4. E para o nível do Atlético, que a gente apostava aqui como campeão,
É preocupante estar na metade de baixo da tabela e, de repente, mais perto da ZR do que do G4. Aí, óbvio que a pressão vai aumentar muito mais, as cobranças, e o time não vai... Vira aquela bola de neve, que é o que eu falo da Série A. Time que não está acostumado a brigar para não cair para a Série B, quando começa a faltar ali 10, 8 rodadas, está na ZR, às vezes nem é time para isso. Como foi o Inter em 2017, o Grêmio em 2021, mas não está acostumado, aí começa a desesperar. Você imagina o Atlético fechar um primeiro turno, por exemplo, em 13º, 14º, a 5 pontos da zona de rebaixamento? Aí você esquece. É o que aconteceu com o Curitiba no passado. Esquece olhar para cima, porque você tem que pelo menos se manter ali. E aí é muito preocupante um time do padrão do Atlético, que caiu por outros fatores ano passado, e depois não conseguir voltar logo no primeiro ano. O Atlético está fazendo toda a cartilha errada, né? E o mais estranho é assim, né? O Odair Hellmann falou semana passada que ele ia tentar ver com a diretoria se ia investir 10 ou 20 milhões nos reforços, né? E até agora não veio ninguém, né? Ele esqueceu que o nome da caneta não é ele, né? Exatamente. Eu fiquei imaginando o Petralha ouvindo essa declaração dele. Tava dando risada. Quem falou em 20 milhões para esse cara aí? Tá doido? Não, falou-se em Wellington Rato e parece que já não vai ser o Wellington Rato, né? Porque tá indo para o esporte e o Atlético tá nessa dificuldade. Mas, gente, vamos fazer o seguinte, vamos, a partir de agora, dar os nossos palpites, né? Porque assim é a vida e é a nossa hora, né? Gente, vamos lá então. É um teste diferente, com muitos jogos internacionais. Depois de um longo tempo, vamos ter jogos internacionais. Começando, mas vamos começar pelos nossos, né? Atlético e Atlético Goianiense, Ricardo. Eu vou dar um voto de confiança pro Atlético, porque com o Odair o time melhorou. Assim, tá um pouco mais... jogando um pouco mais de futebol. E esse Atlético Goianiense é muito ruim. Então eu vou dar esse voto de confiança e para mim o Atlético ganha. Também vou de Atlético, bora. Também. João? Atlético. Muito bem. Então, todos de Atlético. Quero dizer que acertamos todos, tanto o jogo do Curitiba quanto o jogo do Atlético nessa rodada passada, que é um avanço, né? O bom desse jogo do Atlético contra o Atlético é que eu posso falar Atlético e daí depois o Christian computa independente da vitória. Se der empate, você Aí é só o empate que daí não favorece ninguém. Tá querendo joga por 2 resultados. Tá querendo ir no famoso duplo aberto, né, Bora? Ambos marcam. Mas só completando a história do Atlético aqui, eu acho que é o momento pro Atlético aproveitar, porque tem Atlético Goianiense em casa, Remo em casa, depois joga contra o Avaí, que é aqui perto, aqui do lado, e depois tem o Atletiba em casa. Então são 4 jogos muito próximos, ou né, na arena e perto de casa, e com uma semana de diferença para cada um. Então não tem que se preocupar com jogo quinta-feira, recuperar jogador, então tem tempo para poder ir trabalhar o time para sair dessa draga. Já pode tocar esse material pro portal. Bom, Márcio. 30 linhas com o infográfico de todos os jogos. Tá no quadro aqui do lado da parede, que eu no começo do mês eu já coloco todos os jogos, que é porque eu sei que o TDAH vai esquecer deles. Eu já marco quando que eu tô de plantão, que dia que é, qual jogo. Que dia que é o Natal. Chamam isso de agenda, inclusive. Chamam isso de agenda no meu tempo, pelo menos era como chamava. Ô, Bório, Remo e Operário, jogo danado, hein? Puta, jogo bem difícil. O Remo tá fazendo uma campanha impressionante, cara. E eu acho que vai dar empate. Cara, eu vou ter que ir contra as minhas leis, mas, cara, eu vou de Remo, Ricardo. O Remo tá no bolo, mas a gente tem que lembrar que empatou em casa com o Volta Redonda e na última rodada perdeu pro CRB com o Pedro Rocha perdendo... Talvez seja o jogo que o jogador mais perdeu gol na história, que inclusive conseguiu perder pênalti. Então, eu vou de empate. João? Eu vou de Remo por ser lá em Belém. Lá em Remo. Lá em Remo. Onde Jesus nasceu. Isso. Não temos Série C nessa rodada, não temos nesse final de semana a Série C, mas vamos direto para a Série D. E é a tabela espelhada, né?
São mesmos jogos da semana passada, só que com mando trocado. Então, Cascavel e Itabirito, o João Matheus. Em Cascavel, eu acredito em Cascavel. Apesar de Itabirito ser um nome muito legal, eu vou de Cascavel. E esse resultado é bom lembrar que todos erramos. Erramos os 3 jogos da Série D na rodada da semana passada. Eu vou de Cascavel também, bora. Eu vou de empate. Então, peraí, o Bório já está em 2 empates, o Ricardo está com 1 empate. Eu e o João não estamos com nenhum empate. Ricardo? Cascavel. Azures e São José, Ricardo. Azures. Eu pulei um jogo, mas já volto nele. Azures e São José, João. Azures. Eu vou de Azures também, Bório. Azures. Logo vai dar São José. Goiatuba e Cianorte. O Goiatuba ganhando o Cianorte em Goiatuba. Eu vou dar uma moral pro Cianorte, vou de empate, Bório. Cianorte. Ricardo? Puta, eu abri a tabela aqui. Eu vou de Goiatuba. E agora que eu vi que o Azures, nos últimos 5 jogos, perdeu 4 e empatou 1. Parabéns aos envolvidos, que todo mundo acha que o Azures... Parabéns para nós que votamos tudo no Azures. É que a gente acredita no futebol paranaense, de tudo, né? Ou que a gente não acompanha a série dele, né? E aí, João? Eu acabei de falar que a gente acredita no futebol paranaense, por isso eu vou de Goiatuba. Meu Deus. Então vamos lá. Agora terminou os jogos do futebol paranaense. Vamos começar com as eliminatórias. Quero ver alguém ter a confiança de cravar, hein? Brasil e Paraguai, Bório. Eu vou gastar meu último empate. Não. Cara, diante do cenário que a gente viu e de toda a expectativa, eu quero acreditar no Brasil. Em uma vitória, nem que seja simples, com aquele golzinho cagado no final do jogo, mas eu acho que vai dar Brasil mais por ser em casa do que por ser pelo Ancelotti. Eu vou mais pelo Brasil nesse aspecto do fator Neoquímica Arena, Ricardo. Eu também acho que o Brasil ganha, apesar do Paraguai ter batido o Uruguai ontem, mas está praticamente classificado também. Mas se o Brasil ganha do Paraguai na Neoquímica Arena, em casa, na estreia do Ancelotti no Brasil, e é o jogo que se ganha, se classifica para a Copa, acho que está ali tudo para acalmar os ânimos, então acho que o Brasil vence o Paraguai. É o dia da apoteose, então, você quer dizer, né? Vai ser aquela loucura. Se perde também, hein? Nossa Senhora. Tem como ficar fora. Se perde, a Trident fica feliz demais, né? Porque o que vai vender de chiclete para Ancelotti... Ricardo, Uruguai e Venezuela. Uruguai. Uruguai, Bório. Uruguai. O Bório você não tem mais o que pensar, você não tem mais empate. João. Uruguai. Argentina e Colômbia, Carlos Henrique. Argentina. Argentina, Ricardo. Eu vou de zebra empate. Empate. João? Eu vou de zebra Colômbia. Não gosto da Argentina. É por causa dessas apostas alternativas que o João não ganha a rodada. Mas como, por exemplo, ter apostado. Sigo firme em não apostar na Argentina. Nessas aí que ele aposta tipo no Fortaleza contra o Flamengo, né? Nessas que eu vejo sozinho de vez em quando. Pois é. Vamos lá. Bório, agora vamos para as eliminatórias da Europa. Para a Copa do Mundo. Copa do Mundo que terá Uzbequistão e Jordânia. Agora começou a ficar bom. Ficou bom o negócio aí. Agora começou a ficar legal. Finlândia e Holândia. Puxa, Holândia, né? Não tem como, né? Ai. Eu vou chutar um empate aqui, Ricardo. Eu vou de Holanda. João. Eu acompanho no empate pela crescente do futebol finlandês e pela decadência do futebol holandês nos últimos meses. Olha, nos últimos meses. Nos últimos quantos meses? Nas últimas semanas. Nos últimos 2 meses que não teve jogo de seleção. Bório, Andorra e Inglaterra. Porra, Inglaterra. Inglaterra, Ricardo. Acho que não, João. Não tem nem o que dizer, né? Inglaterra. Olha, né, para você sempre tem o que dizer, né?
Ela perdeu para a Islândia na Copa do Mundo. Olha o Ricardo fazendo eu querer mudar a aposta para Andorra. Não, na Eurocopa. Ainda eliminatórias da Europa, da Europa, não da Euro, da Europa para a Copa do Mundo. Seu João Matheus, Croácia e República Tcheca. Putz, Croácia. Jogo bom. Vou gastar meu terceiro empate, bora. Croácia. Ricardo? Croácia. Bélgica, a maravilhosa geração belga que já acabou, e País de Gales, Ricardo. Eita. Eu vou gastar meu último empate. Bório? Bélgica. Eu vou de Bélgica, João. Se o Bale ainda jogasse, talvez a gente tivesse uma chance para País de Gales, mas vai de Bélgica. Muito bem. E para fechar o teste, senhores, final da Nations League, esse campeonato onde quem faz muito gol ganha. Precisa fazer muito gol para ganhar o jogo, né? Como vídeo, né? Vídeo jogo de ontem. Final da Nations League, deixa eu ver aqui quando é que é. Domingo, né? Domingo, né? Tem até terceira e quarta esse negócio, né? Tem. Campeonato importante. Mas vamos lá, Bório. Esse jogo que começou há 500 anos, Portugal e Espanha. Cara, eu acho que vai dar Espanha. Eu vou de Espanha também, Ricardo. Espanha. João? Eu mais um desejo, Portugal, porque eu não aguento mais os fãs do Barcelona enchendo o saco por causa do Lamine Yamal. Eu preciso de uma resposta do Papai Cris, e ele tem que dar essa resposta nessa Nations League para a galera do Barcelona ficar tranquilinha. Corta para domingo, Yamal fazendo 2 gols, a Espanha sendo campeã e o João deletando o WhatsApp do celular. Não, isso com certeza. Senhores, teste passado, que eu arrumei as contas, eu tinha botado 2 testes 37, então esse foi o teste 40. O que passou, esse que nós fizemos agora é o 41. No teste 40, eu e o Bório ficamos em último, com 5 pontos. Por conta do entretenimento, o João ficou em segundo com 6. Olha. Porque era só apostar no Flamengo contra o Fortaleza e o João tinha ganho a rodada. Mas ele, né, preferiu o entretenimento e ficou atrás do Ricardo e do Matheus, que empataram com 7 pontos nesse teste número 40. E ficamos assim. O João Matheus segue firme na última posição com 67 pontos. O Bório tem 75 pontos. Eu tenho 84 pontos. O Ricardo tem 89 pontos e o Matheus é o líder com 94 pontos. Você percebe que nós estamos tipo corrida de Fórmula 1, né? Tá todo mundo relativamente perto, mas ninguém vai alcançar ninguém mais, né? Relativamente perto, tem eu lá a volta de todo mundo. Não, mas veja só, o Matheus está 5 pontos na frente do Ricardo, o Ricardo está 5 pontos na minha frente, eu estou 9 pontos na frente do Bório, e o Bório está 8 pontos na frente do João. Você vai dizer, dá para chegar, mas nunca chega. Eu vou repetir o desempenho do Corinthians em 2012, foi 2011 ou 2012, que terminou o primeiro turno na zona de rebaixamento e depois foi campeão brasileiro. Aguardem. Aguarde e confie, né? Como dizia o Digimocó. De falar, viu? Olha, meus amigos, estamos encerrando mais um de letra. Vem aí o programa 200, está chegando em mais 7 semanas. E você, meu caro João Matheus, tem a tarefa, né, de tentar dar aquele oi sumido na mensagem que eu te mandei, né? No telefone que eu te mandei. Vou fazer isso. Manda aquele oi sumido. Tá Anota aí no seu quadro de TDAH aí. Perfeito. Nossa, vou marcar ali, ó. Ai, senhores, um abraço. Até semana que vem. Valeu! Valeu, pessoal. Valeu.